Olá, eu sou o professor Tomislav e nós vamos ver uma sátira de Gregório de Matos dirigida contra negros, mestiços e os seus hábitos culturais e religiosos. Este é um poema muito polêmico, como todos os poemas de Gregório que apresentam esse tema. A gente não pode esquecer de algumas coisas. Primeiro, Gregório é um homem do século XVII e a sua obra é uma espécie de certidão de nascimento do racismo brasileiro. Então, é por isso que a sua obra merece consideração. Isso não quer dizer que a gente concorde com o conteúdo da obra, mas ela explica várias faces do racismo nacional e por isso ela é importante de ser analisada. Segunda coisa, a obra de Gregório pertence a uma época racista, mas também uma época marcada pela estrutura social feudal do antigo regime ainda. Isso quer dizer que, dentro da pirâmide social brasileira e portuguesa, os negros ocupam a base por serem não pessoas, por serem mercadorias, por serem escravos. Mas, mais estranho do que o negro é a posição do mestiço, do mulato, porque geralmente este indivíduo é filho de um pai branco e de uma mãe negra. Este rapaz, este filho, imagina-se na condição de homem livre e poderoso, assim como o pai, mas ele não deve se confundir com o pai. Ele é lembrado pelo poeta a todo momento que ele compartilha o mundo da escravidão com a mãe. Então, a posição do mestiço é uma posição típica do indivíduo que não se encaixa numa estrutura social fortemente segmentada onde as regras são claras. É por isso que Gregório ataca muito mais o mestiço do que o negro. Se o projeto da sátira é a moralização, moraliza-se o negro mandando-o novamente para a senzala. Mas o que se faz com o mestiço? Deve-se lembrar ao mestiço que ele participa da senzala e não da alta sociedade. Daí a presença em tantas obras, em tantos poemas de Gregório, de alusões esporádicas aos mestiços, aos pardos, aos mulatos e afins. Eles são pessoas que ameaçam a ordem hierárquica do antigo regime e que mantêm uma característica racial que permite a sua identificação. Nesse sentido, dentro da lógica do Gregório, é mais fácil mandar o negro para a senzala do que lembrar o mestiço de que ele está eternamente no lugar errado. Isso tudo é muito pesado, isso tudo é muito desagradável e difícil, mas, repito mais uma vez, isto é a certidão de nascimento do racismo brasileiro. É difícil achar poemas onde o tema do poema seja o negro, então a gente fez, e também não ia montar uma seleção de estrofes, mas achei uma grande seção onde isso fica claro. Esse poema, bastante extenso, queixa-se a Bahia por seu bastante procurador, confessado que as culpas que lhe increpam não são suas, mas assim dos viciosos moradores que em si a alberga. Este poema é um poema que inicia-se com uma longa sessão introdutória, seguido de vários preceitos aonde ele procura apontar o vício de alguém em especial. Neste caso específico, o preceito 1, ele incide contra os negros e os problemas referentes aos negros. O poema é composto por quartetos. Que de quilombos que tenho, com mestres superlativos, dos quais se ensinam de noite os calundus e feitiços. Ou seja, aqui ele fala em quilombo mais como senzala do que como estrutura aonde estão reunidos os negros foragidos. O contexto do poema vai deixar isso claro. Nós não estamos falando de palmares aqui. Nós estamos falando da senzala e do terreiro, aonde eu encontro mestres superlativos que de noite ensinam calundus e feitiços. Ou seja, o mundo africano está articulado ao paganismo, à feitiçaria e, portanto, ao pecado. Com devoção os frequentam 1000 sujeitos femininos, e também muitos barbados que se prestam de narcisos. Ou seja, quem frequenta esse espaço da religião africana?
os 1000 sujeitos femininos. Estou acusando os frequentadores de práticas homossexuais, sodomitas, o que, lá no século XVII, constitui grande ofensa. E também alguns barbados que fingem que são flores, né? Posso interpretar isso como os travestis daquele momento. Ventura dizem que buscam. Não se viu maior delírio. Eu, que os ouço, vejo e calo, por não poder diverti-los. Por que as pessoas frequentam os terreiros? Porque elas buscam ventura. Elas buscam alegrias. Mas eu digo que isso é impossível. Eu só me calo para não começar a rir. Gente, eu estou falando aqui de uma mentalidade altamente católica e altamente conservadora. Então, o que está acontecendo? Eu não tenho essa ideia de que a religiosidade, cada um tem a sua, e eu entendo isso no Estado democrático de direito do Estado laico. O que existe aqui, basicamente, é o seguinte: a minha religião tem bases e princípios. Se a sua religião não se adequa às minhas bases e princípios, ela deve ser combatida. Ou ela faz parte do mundo do meu inimigo, de Satanás. O que sei é que em tais danças, Satanás anda metido. Então, que tipo de religião é essa que tem danças, feitiços, calundus, não é? É uma religião incompreensível para a visão do século XVII. Portanto, quem está lá? O demônio, Satanás. Satanás anda metido nesse sistema religioso. E que só tal padre-mestre pode ensinar tais delírios. Ou seja, uma religião baseada em danças, em música, não é uma religião baseada em filosofia. Só pode ser coisa do diabo. Não há mulher desprezada, galã desfavorecido, que deixe de ir ao quilombo, dançar seu bocadinho. Olha aí, quem frequenta esse espaço? A mulher desprezada, o galã frustrado, ou seja, a mulher que é abandonada pelo marido, o rapaz que não consegue seduzir adequadamente a sua pretendida. É curioso como boa parte das crendices populares atribuem poderes mágicos justamente à esfera do amor, né? E é comum ainda hoje se ver no Brasil anúncios de pessoas ligadas a religiões afro-brasileiras que prometem sempre algum tipo de aconselhamento ligado à esfera da afetividade. Então, essas pessoas vão ao quilombo, participam desses rituais e gastam pelas patacas, gastam muito dinheiro com os mestres do cachimbo, que são todos jubilados em depenar tais patinhos, ou seja, esses sacerdotes são especialistas em depenar os patinhos. Então, quem são esses patinhos? Gente, esses patinhos são os galãs desfavorecidos, as mulheres desprezadas, os 1000 sujeitos femininos, os homens barbados, enfim, os frequentadores dos quilombos, dos terreiros, são as vítimas desses sacerdotes enganadores. E quando vão confessar-se, encobrem aos padres isso. Ou seja, agora eu volto para a esfera do catolicismo, mas olha só que interessante. Quando esses frequentadores vão se confessar aos padres, eles mentem esse fato. Porque o tem por passatempo, por costume ou por estilo. Participar dos cultos afro-brasileiros é uma atividade de lazer, é uma atividade de estilo ou é um pequeno costume? Então, isso não é interpretado como uma ação transgressora dos moldes da fé católica. E agora essa seção final do poema vai atacar essas pessoas que frequentam os cultos afro-brasileiros, mas se dizem católicas e não reconhecem a incompatibilidade dos sistemas de crença. Em cumprir as penitências, rebeldes são e remissos, e muito pior se as tais são de jejuns e cílios. As tais penitências. Então essas pessoas não cumprem as suas penitências, ainda mais se elas envolvem jejuns e sofrimentos.
A muitos ouço gemer com pesar muito excessivo, não pelo horror do pecado, mas sim por não consegui-lo. Aqui o eu lírico diz: eu não aguento mais pessoas que me dizem: estou muito chateado porque fulana de tal não voltou para mim, porque fulano de tal não ficou comigo. Ou seja, eu estou frustrado porque aquilo que eu pedi para os pais de santo não aconteceu. Essas pessoas, segundo o eu lírico, deviam estar frustradas com o horror do pecado delas, que é procurar num sistema considerado falho pelo eu lírico a solução dos seus problemas. Então, com isso eu termino a análise desse poema, mas lembre-se, não coloco, ou melhor, temos alguns poemas em que aparece essas questões do negro diretamente, mas ela é muito frequente em toda a obra do Gregório, sempre de maneira dissipada, diluída, porque é uma tópica. Olha, eu estou reclamando dos preços caros na feira. Tudo culpa dos comerciantes que cobram caro e dos mulatos sem vergonha que também cobram caro. Então, essas coisas aparecem sempre de maneira não preferencial, mas de maneira sistemática. E é por isso que isso ajuda a configurar uma mentalidade racista sistemática que existe no Brasil até os dias de hoje. Muito obrigado, boas leituras.